Nem tudo é testosterona, fiquem atentos. Estou passando por aqui que nós fomos surpreendidos há poucas semanas uma medida do Conselho Federal de Medicina e o uso da testosterona em mulheres. Mas se a gente for ver, a gente já tem uma publicação científica que é do Journal Endocrinology, fazendo essa abordagem desde 2019. É um consenso global sobre o uso da testosterona em mulheres. O que a gente precisa colocar numa postura da endocrinologia? A testosterona, estamos ficando muito assustados porque ela não é milagre. A testosterona não faz um todo. Eu sempre digo que o hormônio é o nosso último lugar, é a cereja do bolo. Então, muitas das vezes nós precisamos entender a deficiência, a redução, a diminuição da produção da testosterona pode estar ligado com vários outros fatores. O estresse, por exemplo. Sabemos que o cortisol e a testosterona, eles competem. Então, muitas das vezes em que temos um indivíduo estressado, a produção de testosterona, obviamente, vai diminuir. Então, não basta tratar apenas a testosterona. A gente vai ter que tratar o quadro do cortisol, o quadro do estresse desse paciente. Sabemos que quadros inflamatórios também podem reduzir a testosterona. Sabemos que a gente vê em algumas mulheres em sobrepeso e obesidade, o tecido adiposo é um tecido que tem muita aromatase. O que é aromatase? É uma enzima que nós possuímos que vai fazer a conversão da testosterona em estradiol. Então, se naquele momento nós temos uma mulher em sobrepeso, obesidade, com tecido adiposo muito importante, quanto mais eu oferecer a testosterona, mais eu teria a produção do estradiol. Não vai seguir o caminho metabólico da testosterona. Então, precisamos inicialmente desinflamar, emagrecer, para a gente avaliar se tem uma necessidade da testosterona ou não. Então, isso é grande causa de preocupação, por isso que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, fez essa abordagem, fez essa resolução. Mas na endocrinologia não necessariamente todo indivíduo que apresenta níveis séricos, níveis laboratoriais de testosterona, ele está apresentando, na verdade, uma outra disfunção. E a redução da testosterona, ela acaba sendo uma consequência, ela não é a causa. E a gente não tem que tratar somente a consequência, temos que tratar a causa. E qual o checklist, a gente pode falar de uma maneira resumida a vocês, do que a gente vai fazer sobre essa avaliação da testosterona? Está ligado com a testosterona, níveis de vitamina D, está ligado com a testosterona, a sua regularidade do sono. Tem muita gente que não tem um sono de reparação. A gente pode falar de uma maneira mais simples que a testosterona é um hormônio que gasta, é um hormônio metabólico, então ele precisa de um corpo adequado. Então, se eu tenho um sono inadequado, e esse inadequado a gente pode imaginar que está ali por 3 meses, 6 meses, 1 ano, dormindo de uma forma inadequada. Isso vai repercutir para a fisiologia hormonal com déficit, com diminuição de determinados hormônios. E um dos hormônios que pode estar reduzido é a testosterona. Então, temos que regularizar essa questão do sono. Então, quando eu penso em um checklist, razão pela qual a testosterona está baixa, eu vou pensar no primeiro pilar da casa, como anda seu sono. Eu vou pensar no primeiro pilar da saúde, como é que anda a sua alimentação. Então, se eu tenho uma alimentação muito com alimentos processados, alimentos cheios de gordura, até pessoas que possam ter sensibilidade ou intolerância a determinados alimentos, isso vai fazer com que a produção hormonal também vá diminuir, a produção dessa testosterona vá diminuir. Os minerais podem estar muito bem relacionados com a questão da testosterona. O magnésio a gente pode estar falando. Sabemos que a testosterona é um hormônio e na maioria das vezes esse hormônio testosterona ele pode estar formado a partir de uma estrutura bioquímica, que pode ser da proteína, que pode ser dos aminoácidos. Então a gente fala que essa ingesta alimentar, que esse padrão alimentar tem que estar muito bem adequado para que eu possa sinalizar para a produção hormonal. Então, os hormônios, eles são produzidos por 3 viés, a gente pode falar, que chamamos de estímulo, que chamamos de feedback positivo. O que pode estimular uma produção hormonal? No primeiro andar, como a gente falou, o sono, a alimentação. O segundo pilar de saúde, a gente fala da atividade física. Existem trabalhos e publicações científicas que colocam que indivíduos que exercem atividade física, não é só a intensidade, um treino pesado, mas que tem frequência. Qual é a frequência ideal? Pelo menos 4 vezes a 5 vezes por semana de atividade física. Consegue manter os níveis de testosterona mais adequados. Então, isso tudo a gente vai estar falando, a saúde muscular interferindo nessa produção hormonal. Do ponto de vista endógeno, como a gente falou, interno. Aí a gente vai falar de uma gama, desde os minerais, como a gente falou, do zinco, magnésio, vitamina. Então a gente sabe que ter um ambiente adequado de vitamina D pode nos favorecer a ter uma produção de testosterona. Não estamos dizendo que existe uma inter-relação deficiência de testosterona e ligado com deficiência de vitamina D, mas um ambiente endógeno mais harmônico, mais propício, pode fazer com que a gente tenha uma produção de testosterona mais adequadamente.
E aquilo que nós falamos, existe uma individualidade metabólica, não é testosterona para todo mundo. A gente tem que avaliar esse indivíduo como um todo. E esses 3 pilares são extremamente importantes. Então não tem como dar a testosterona se a gente também tem deficiência de neurotransmissores. Hoje a gente tem falado muito, o nosso organismo, ele produz substâncias que chamamos de neurotransmissores que vão transmitir uma informação. A dopamina é um importante neurotransmissor que ela nos dá ímpeto, que eu falo, que ela nos dá disposição, que ela nos dá estado de ânimo. Como a gente pode verificar a deficiência da dopamina? Às vezes a gente vai identificar através de queixa clínica um cansaço, uma fadiga, a diminuição de libido pode estar relacionado com uma deficiência de dopamina. Aquele indivíduo que fala de muito café, eu preciso de café para me sentir mais ativo, ele pode estar traduzindo também uma deficiência de dopamina. E a deficiência desse neurotransmissor pode se traduzir com baixa de libido. Quando melhoramos então esse nível de dopamina, a gente não vai precisar de testosterona. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa simplificação e tudo pode ser testosterona. Nem tudo é testosterona na endocrinologia. A endocrinologia e metabologia trabalha com muito além da parte hormonal, trabalha com essa parte metabólica, trabalha com essa parte bioquímica. Então todos esses ajustes precisarão ser necessários, serem feitos para que a gente possa falar depois de uma modulação hormonal. Isso a gente vai falar para mulher na perimenopausa e menopausa, não é somente para homens ou para mulheres, é num todo. O hormônio ele tem que ser utilizado como a cereja do bolo, quando todos os pilares de saúde já foram feitos as suas avaliações e já foram feitas as suas correções. Aí sim a gente pode falar de hormônio, mas o hormônio não deve ser banalizado. Essa é a postura da endocrinologia.